Olá, Sil aqui resolvendo questões de biologia para treinar para a segunda fase da FUVEST. Temos aqui a questão 5 do ano de 2022, que traz o seguinte texto. Os grandes centros urbanos sofrem efeitos de vários tipos de poluição, provenientes de diferentes tipos de fontes poluentes. Cite um poluente resultante da lavagem de louças nas residências, diretaço. Cite o impacto direto à saúde humana causado pela poluição do ar pela poluição do ar característica dos grandes centros urbanos. Justifique sua resposta. Proponha uma medida de controle de poluição que teria grande impacto na redução da emissão de CO2 em áreas centrais de grandes cidades. E justifique sua resposta. Bom, vamos lá, né? Vamos pensar. Aqui na primeira está muito tranquilo, porque ele está pedindo para a gente simplesmente colocar um poluente resultante da lavagem de louças. Então, aqui, com toda a certeza do mundo, você vai pensar em detergente, tá? Se você quiser especificar um pouquinho mais o que seria legal fazer isso, é o detergente não biodegradável, tá? Aqui é CIT, só tacar. Cite o impacto direto à saúde causado pela poluição do ar. Bom, centro urbano, né? Você vai pensar aqui, ó, você tem que estar em centros urbanos. Principal coisa que você vai ter é concentração de material particulado. E essa concentração de material particulado afeta as vias respiratórias. E isso é um impacto, ó, aqui, ó, direto à saúde humana, tá? Depois a gente elabora um texto um pouquinho melhor, né? Por enquanto a gente só está fazendo brainstorm, pegando as ideias que a gente tem que colocar. Uma medida de controle de poluição, né? A ideia é reduzir a emissão de CO2 e, de novo, estamos em áreas centrais de grandes cidades. Então, se a gente tem área central de grande cidade, o que a gente pode pensar é a ideia de tráfego, né? Então, você pode pensar em transporte. Pensando aí na ideia de transporte, a gente pode diminuir a quantidade de carros. Então, a gente pode pensar numa gestão de política pública de incentivo ao transporte coletivo. Tá? Pode fazer aqui, ó, um transporte coletivo, de preferência até, ó, que use energia elétrica, diminuir ainda mais. Acabou! Tranquilo, só colocar em texto agora. Mas veja, direto, biologia não tem enrolação. Se você leu e não sabe, provavelmente você não vai saber, tá? Vai ter umas coisas aí que dá para você chutar. Então, vamos lá, vamos colocar isso tudo agora na forma de texto. Cite um poluente resultante da lavagem de louças domésticas. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Pode-se citar o uso de detergente não biodegradável. Detergente não biodegradável. Para deixar bem claro, a gente põe, né, não biodegradável. Veja que a pergunta dele aqui era um poluente resultante da lavagem, né? Então, a gente pode colocar aqui que é resultante do processo de lavagem. Uma resposta, ela tem que fazer sentido sem a pergunta, tá? Então, se você quiser, você depois lê a sua resposta, vê se ela tem algum sentido sem a pergunta. Como é só uma ideia de citar, você pode só jogar, tá? Aqui não precisa de grandes elucubrações, não. Elucubração é bonita, hein? Gastei o sal da janta nessa palavra. Olha lá, impacto direto à saúde pelos grandes centros urbanos. Então, vamos situar, né? Nos grandes centros urbanos, tem que falar onde é que eu tô. Então, nos grandes centros urbanos, a alta concentração de material particulado na atmosfera. Então, aqui a gente começou, deu uma introdução à ideia, falei que tem pozinho, tem sujeirinha no ar. Então, aqui, alta concentração de material particulado na atmosfera.
Atmosfera. Não sei escrever mais, olha lá. Aí você apaga, tá? Na hora do vestibular, você risca, que você vai estar fazendo a caneta, por favor. Então, de material, não é rabisca, tá? Risca, ó, escreveu errado, vai lá, riscou e escreveu de novo, tá? Super tranquilo. Não precisa ficar escrevendo por cima, que ninguém sabe ler em 3D. Então, de material particulado na atmosfera, o que causa um agravamento. Olha lá, escrevi errado. Agravamento, aqui é fácil, né, para apagar. Que causa um agravamento em doenças das vias respiratórias. Por exemplo, vamos citar alguma coisa aqui, né? Por exemplo, uma diminuição das trocas gasosas nos alvéolos. Gerando, eu usei um gerando por aí agora há pouco? Não. Tem um gerando por aí? Não. Então podemos usar, né? Troca nos alvéolos, gerando uma insuficiência respiratória. Pode colocar que piora quadros asmáticos, tá? Insuficiência respiratória. Tudo bem? Acabou. Item C e o último item que a gente tem pela frente. Era para dizer políticas, né? Alguma coisa, medidas de controle da redução de emissão de CO2. O governo pode estimular, incentivar o uso de transporte coletivo, que não use combustível fóssil. Tá? Combustível fóssil é o grande problema, né? A queima do combustível fóssil. Por exemplo, aqueles que usam energia elétrica. A fim de reduzir emissão de CO2. Pronto, olha lá, no limite, tá? Lembrando que aqui eu estou fazendo letra de forma para ficar mais visível, você pode fazer na hora da prova também, mas com certeza numa letra cursiva, isso aqui cabe tranquilamente no espaço fornecido, desde que você seja direto ao ponto. Biologia direto, biologia tranquilo, bio é vida. Perdoa o trocadilho. Estuda, se prepara, faz mais exercício.